Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E Cláudio Oliveira, responsável pelo grupo Bitcoin Banco, integrado em determinado momento pela Negocie Coins, Tem BTC e Bat Exchange, que realizaram um esquema que foi apelidado aí de arbitragem infinita, em que o preço estava sempre mais caro em uma exchange, sempre mais barato em outro, e você ficava rodando aquele dinheiro infinitamente lá dentro. Em um determinado momento foi encontrado um erro idiota na plataforma, em que você poderia abrir duas vezes a mesma página da internet e fazer o saque duas vezes, ou seja, erro básico do básico. Eu conversei com profissionais que realmente entendem sobre segurança, sistemas e tudo mais, e eles falam, não, isso daí é o erro básico do básico, não faz sentido. Esse é um dos primeiros testes que fazemos. Então, simplesmente eles olharam isso e falaram, olha, nós tínhamos esse errinho aqui e fomos hackeados, perdemos uma quantidade e tudo mais. Pois bem, e depois de toda essa novela, depois de uma investigação que começou em 2019, agora Cláudio Oliveira e muitos outros foram presos. Então vamos entender melhor o que está acontecendo nesse momento. E gostaria de ressaltar que o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e não tem conta aí, cara, usa o meu link aí e se cadastre. Então a Polícia Federal está realizando hoje uma mega operação em Curitiba, no Paraná, para prender aí acusados de desviar um total de 1,5 bilhões de reais em negociação com criptomoedas. Então são 22 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 4 mandados de prisão temporária, além de bloqueio de imóveis, bens e valores que têm o intuito de serem revertidos diretamente para as vítimas do grupo Bitcoin Banco. E agora, depois de todo esse tempo, eu posso falar vítimas do grupo Bitcoin Banco. Isso não são palavras minhas, a polícia afirmou agora que sim, isso foi uma operação que lesou pessoas, porque até então eu já vi, por exemplo, um caso como o do Danny Edson, que tava com o dinheiro dele preso lá dentro e falou, ó, primeiro vocês me pagam, depois vocês vêm me cobrar alguma coisa, vocês estão cometendo atos ilícitos, não lembro exatamente as palavras que ele usou. O grupo Bitcoin Banco não pagou o cara e ainda processou ele por ter falado, por ter feito a cobrança. Bom, uma dessas pessoas que foi presa, inclusive, foi a própria esposa do Cláudio. Bom, e a polícia assumiu que em determinado momento, por parte do Estado e dos funcionários públicos, houve certa inocência quanto à declaração do grupo Bitcoin Banco. E eu ainda tô usando a palavra inocência porque eu não quero ter problemas pra minha cabeça aí. Então vamos manter a palavra inocência mesmo. Então o que aconteceu em determinado ponto? O grupo Bitcoin Banco foi lá na blockchain, pegou um código de uma carteira sem comprovação nenhuma, que viu que tinha um saldo relativamente alto, apresentou judicialmente aquilo e falou, ó, essa carteira que tá cheia de bitcoins, tá recheada de bitcoins, é nossa, tá vendo? Olha aqui a comprovação e tudo mais. E o que acontece? Ninguém no estado tinha um treinamento adequado ou se deu ao trabalho de abrir um vídeo no YouTube pra conferir como é que faz a conferência, se aquela carteira realmente é daquela pessoa, e simplesmente acreditou na palavra dos advogados do Cláudio do grupo Bitcoin Banco e falaram, nossa, é mesmo, olha essa carteira aqui tá recheada de bitcoins e tudo mais, e eles não provaram nada, não fizeram nenhuma transferência de porcentagem para comprovar que aquilo realmente era deles. Já era, né? Daí quando foram verificar novamente, eles apresentaram outra carteira com saldo diferente, sem mostrar transferências nem nada. E assim, e a galera que meteu o processo só sofrendo. Gente que precisa de dinheiro para cirurgia, todo tipo de problema foi gerado em relação a isso. E de verdade, eu vou dizer aqui pra vocês, agora é muito fácil falar assim, ah, eu sabia que isso daí é pirâmide, cara, isso daí enganou muita gente acreditou que realmente o esquema deles fazia algum sentido, eu acreditei nisso. Ah, Marcos, mas tava na cara, olha só pra você ter ideia, metade aí dos youtubers, influencers e tudo mais, acreditou nessa história, alguns inclusive
vieram ao público e falaram, não, eu acreditei, mas depois percebi que não era assim. Outros simplesmente apagaram o vídeo e daí depois falaram, não, é óbvio que era fraude e tudo mais. A gente viu, por exemplo, o grupo Bitcoin Banco em uma presença muito forte na BitConf na época, e ainda depois da BitConf teve um jantar lá em um restaurante chique. Pelo menos pros meus padrões era chique, né? Mas enfim. Daí começou a chegar carrão atrás de carrão. Chegou o dono da Rede TV. Daí do nada chega o Ratinho. Em um evento do grupo Bitcoin Banco, tava o Amaury Júnior. Tava o humorista lá também, o Bussunda e tudo mais. Daí, cara, você olha pra aquilo e fala, mano, será que ele conseguiu enganar esses caras que têm advogados e profissionais que são focados em só analisar coisas de investimento e tudo mais? Conseguiu enganar toda essa gente? E sim, eles conseguiram. Mas o que aconteceu agora, o que está rolando nesse exato momento, não é algo que vai resolver o problema. Digamos que é apenas o primeiro passo que foi dado de maneira muito tardia para que então as pessoas consigam receber pelo menos parte do dinheiro que colocaram na empresa. Sem contar nos problemas que muitos terão no meio do caminho, porque porventura podem ter colocado criptomoedas ou valores que não eram declarados à Receita Federal, e no momento em que se judicializa toda essa situação, a declaração tem que ser feita e olha só o perigo. Muitas vezes não só a declaração tem que ser feita, como uma devida cobrança de impostos tem que ser realizada, independente se a pessoa tem o dinheiro na mão ou não. Isso tudo porque também, embora a pessoa ela queira se proteger do Estado, da opressão estatal contra a vida dela, infelizmente, nesse momento ela não consegue mais fugir do Estado para poder ter acesso ao dinheiro dela, porque não é permitido aqui em Terras Tupiniquins termos acesso à justiça privada. Então somos reféns dessa máquina ridícula estatal, essa máfia gigantesca. Dá like!